E aqui eu já senti a presença do Espírito Santo. Vamos continuar ligado na presença, porque Ele vai fazer grandes coisas aqui nessa tarde. Para não ficar só nas minhas palavras, eu vou ler Ezequiel, capítulo 2. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito, quando ele falava comigo. Ele me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nação rebelde, que se rebelara contra mim. E ele e seus pais transgrediram contra mim, até este mesmo dia. Os filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles. E lhe dirás assim, diz o Senhor Deus. E ele que ouça que deixa de ouvir, porque eles são casa rebelde. Não hão de saber, com tudo o que esteve no meu dedo do profeta. Amém, aleluia. Aleluia, Jesus, glória a Deus. Nós estamos diante de uma palavra, vou ser bem rápido. Diante de uma palavra onde o Senhor chama Ezequiel, por meio de uma visão, e manda ele pregar para o povo de Israel. O povo que tinha virado as costas para Deus. O povo que tinha saído da presença, que se rebeliaram contra Deus. Mas o Senhor levanta Ezequiel e manda pregar para aquele povo. Assim é hoje nós aqui também. O Senhor nos levanta. E quando Ele chama, Ele capacita, Ele dá os dons, Ele opera milagre em nosso meio, por meio da palavra. Porque nós sabemos que a palavra, ela é chave, a palavra, ela é escudo, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos sustenta, a palavra que nos dá graça, que nos liberta. É a palavra, como o pastor já falou sobre a palavra que nós temos. Então nós temos que estar focados na palavra, porque muitas vezes os louvores não estão chegando no céu, mas a palavra é que nos santifica, a palavra que nos enche. E Ezequiel levanta, coloca de pé, e ele foi cheio do Espírito Santo para ir fazer a obra do Senhor. Quantos hoje estão deixando de fazer a vontade do Senhor? Quantos senhores têm falado, mas não têm ouvido a voz do Senhor? O Senhor está mandando fazer, estão deixando de fazer. Mas o Senhor, quando Ele chama, Ele capacita. E o Senhor fala com Ezequiel: vai e prega para aquele povo, porque aquele povo está obstinado de coração. Engraçado que Ele prepara Ezequiel. Ele fala que vai encontrar corações duros, cara feia, escorpião mordendo, escorpião ferrando pelas nossas costas. Quantos hoje estão assim? Mas estão fazendo a obra, estão lutando. O servo do Senhor está buscando, sai de longe, assim como a gente vê muitas missionárias saindo de longe para fazer a obra do Senhor. Mas muitas vezes são criticados. Muitas vezes os escorpiões estão por detrás. Mas igreja, não vamos desistir, porque a nossa morada não é aqui, mas a nossa morada é no céu. Enquanto estão lutando contra nós, tentando nos parar, nós estamos indo fazendo a obra do Senhor, não podemos desistir. Teremos que ser um Ezequiel na vida, levantar e fazer, deixar ser capacitado pelo poder do Espírito Santo. E eles vão saber que no meio deles passaram o profeta e deixaram a palavra para eles. Não podemos desistir. Mas falando do profeta, eu quero passar para o pastor Marco para confirmar a revelação que ele teve ontem lá em casa. Ele esteve na minha casa ontem, nos visitando. E Deus trouxe ele para falar, para passar um recado para uma criança de 2 anos, onde eu tomo conta dessa criança. Hoje não tive tempo de falar para ele, mais cedo. Uma criança de 2 anos, onde eu tomo conta dessa criança em 2 meses, onde os pais são separados. Mas eu não sabia nada a respeito dessa família, só sei que é separado. E essa criança chegou para mim tomar conta dela. E quando o pastor chegou lá, eu pedi ele para orar para essa criança. Só estou falando aqui para vocês que Deus usa profeta nessa terra. E Deus tem usado fortemente o pastor Antônio Marcos. E ele passou para essa criança, para mim, a respeito dessa criança, porque essa criança tinha sido rejeitada na barriga da mãe dela. E muitas coisas essa criança já viu triste. Não foi assim, pastor? Já viu muitas coisas tristes. Eu falei, eu não sabia de nada da vida dessa criança. Quando foi 11 horas, a mãe chegou para pegar essa criança. Aí eu passei para ela sobre o que Deus tinha te usado para falar, pastor. Aí o Heraldo acompanhando, viu tudo. Aí quando eu falei para ela, ela começou a chorar. E ela falou, sabe quem rejeitou essa criança na barriga? Ela própria mãe. A própria mãe rejeitou a criança quando descobriu que estava grávida. Então a revelação cumpriu, foi confirmada, pastor, lá em casa. Deus realmente usa poderosamente. O Heraldo, meu esposo, acompanhou, viu, realmente, pastor, é usado de Deus, homem de Deus.
Então tá aí, mais uma confirmação da revelação que Deus usa o profeta nessa terra. Tá? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.